A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, agradecemos por tudo, Pai. Apresentamos tudo que temos e somos, te louvando, te bendizendo, te agradecendo por mais um dia de vida. Obrigada, Pai. Consagramos aqui tudo que nós temos nesse tempo de oração. Consagramos para Ti, pedimos Tua bênção, Tua graça, sabedoria e revelação. Em nome de Jesus, cobre-nos com o sangue de Cristo, Senhor, a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha, né, da gente replicar a palavra que o pastor trouxe no culto de domingo, a gente traz para as nossas redes sociais e a gente deixa aqui, né? A gente divide todo dia um pedacinho e a gente vai liberando essa sementinha, né? Como uma semente de amor. E hoje nós vamos falar sobre a palavra que o pastor deu no último culto de domingo, que é sinais divinos que a direção está correta. Como é que é, né? Como é que é isso, Cristina? Que Deus assinala pra gente que a direção está correta, né? Que a gente está no rumo certo, a gente está no norte certo, a gente está fazendo o que é certo. Nós vamos ver hoje, durante essa semana toda, né, quais são os sinais, né? Como é que a gente sabe quando a direção está certa, quando a coisa vai dar certo, quando está tudo bem, quando é? Então a gente, durante essa semana, é o que nós vamos falar. E hoje nós vamos falar, né, uma pessoa que vem para nos direcionar, nos guiar para que tudo dê certo. Nós vamos ver isso, livro de Atos dos Apóstolos 15:28, que diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Glória a Deus, aleluia. Palavra curtinha, mas poderosa. A palavra de Deus diz que os apóstolos, né, estavam reunidos, né, precisando tomar algumas decisões, né, algumas direções que eles precisavam tomar com relação a alguns assuntos. Então eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então aqui nós vemos uma parceria e o Espírito Santo estava junto. Então os apóstolos não dizem somente, nos pareceu bem resolver essas circunstância, nos pareceu bem resolver desta forma, não. Eles dizem, mas o Espírito Santo e nós. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aquilo ali a gente vê, né, que realmente encontrou a vontade do Espírito Santo com a vontade deles, né? Quer dizer que uniu tudo numa visão só, numa direção só. Então, onde eles dizem, né? Então, eles falam que o Espírito Santo de Deus está naquele negócio. Então ele diz, o Espírito Santo de Deus está nesse meio, o Espírito Santo de Deus está nessa decisão, o Espírito Santo de Deus vem nos dando esta direção. Nós tomamos essa direção acautelados com a presença do Senhor, né, com a direção do Espírito Santo. Então, um dos sinais divinos que a direção está correta é quando o Espírito Santo de Deus ele está nos dirigindo. Então, quando nós temos um aconselho, somos aconselhados por ele, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque isso vem, esse conselho, essa direção do Espírito Santo de Deus vem para nós quando nós temos uma vida de intimidades com o Espírito Santo, quando nós desenvolvemos o nosso ouvido espiritual para escutar o que ele fala, quando ele diz vai por aqui, vai por ali, isso aí não vai dar certo, não entra aí não, aqui é coisa minha, pode ir. Então ele vai nos direcionando, né? Então é quando a gente realmente aprende a ouvir, né? O ouvido da gente ele vai afinando para a voz do Espírito Santo de Deus e ele vai conduzindo, né? Então essa intimidade, nessa condução, nesse dia a dia, né? Nesse tempo que nós estamos, quando vamos buscar, quando vamos realmente crescer no Espírito de Deus, né, com Ele. Então é onde nós vamos ouvir a voz dEle, é onde Ele vem trazendo a revelação para as nossas vidas. Quem nunca, né? Aquela coisinha que daqui
mas eu não sei, né? É uma coisa que não é minha, né? É a impressão do Espírito, é quando o Espírito Santo de Deus ele vai comunicando com o nosso espírito, né? Então é onde nós temos as revelações do Espírito, é quando vem realmente aquelas impressões no Espírito e nós acabamos sabendo que aquilo ali realmente é de Deus e é uma confirmação. É como se o Espírito Santo dissesse: eu estou nesse negócio. Então, quando os apóstolos eles falam, pareceu bem ao Espírito Santo, eles falam como quem tivesse consultado o Espírito Santo, né? Como quem tivesse ouvido a opinião, como quem estivesse ouvindo o conselho que o Espírito Santo de Deus também estava dando para eles. Quando a gente vai ler, né, todo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo ali, né, todo o livro de Atos, tudo que eles faziam, tudo era regado em oração, era regado sim em comunhão com o Espírito Santo, era levado ao conselho do Espírito Santo, tudo que eles iam fazer. Um outro capítulo ali que não tinha ali a palavra do Espírito Santo, né? Não vinham mostrando eles em oração, mas a gente vê quase que todos os 28 capítulos ali de Atos dos Apóstolos, ali a gente via eles, né? Iam consagrar alguém, consultava o Espírito Santo, ia enviar alguém, era tudo à base de oração, buscando o conselho do Espírito Santo. E qual era a revelação do Espírito, qual era a direção do Espírito. Então, nesse momento em que eles vão tomar uma decisão importante, eles vão lá e consultam o Espírito Santo e dizem: ei, esse negócio não é só nosso não, aqui tem conselho do Espírito. E quando ele traz o conselho, ele realmente convence, é ele que convence, né? Não é que simplesmente nasceu aquela opinião do nada, eu senti de qualquer coisa, não, eu pensei logo eu fiz. Não, tudo que o Espírito Santo de Deus ele trabalha em nossas vidas, o conselho vem dele, né? É ele quem trabalha para nos dar o conselho, é ele que nos convence do que está certo e do que está errado, né? Por isso que a gente tem que ter intimidade com ele, pedir a opinião, pedir o conselho. Então, todo o livro de Atos dos Apóstolos a gente vê, né, que os apóstolos perguntavam, eles iam em oração para saber qual era a direção, qual era o conselho, qual era, né, aquela circunstância que eles precisavam fazer naquele momento. Vinha assim um auxílio dos céus através do Espírito Santo de Deus. Então, o conselho para a nossa vida, tirando para a nossa vida, Cristina, o conselho para a nossa vida, meu amado, é a melhor opção, a melhor parceria, a melhor pessoa para nós guiarmos, para nós perguntarmos, para nós falarmos, para nós sabermos, né? Aquela pessoa que nós fechamos os olhos, pegamos na mão e diz: pode me levar, pode me conduzir, pode ir porque eu sei que vai dar certo, eu sei que não vai dar errado, eu sei que não vai ter erro. Então a condução do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele veio, né? Ele veio realmente para nos assistir. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quer dizer, a função do Espírito Santo é realmente, né, nos guiar, nos levar. Ele é realmente aquele que leva no lugar certo. Ele faz tudo certo. Então ele leva, ele conduz, né? Ele vai levando para o caminho certo. Ele leva na porta, ele leva na pessoa. Ele consegue, né? Ele vai fazendo tudo que dê certinho. É só a gente não resistir, né? Aqui a gente vê que uma parceria, ela pode mudar toda a circunstância. Se estava difícil, melhora. Se estava impossível, já se resolve. Então, quando a gente vê, né, ali os apóstolos falando, né, que houve uma parceria com o Espírito Santo, nós não decidimos nada sozinho. Nós vamos perguntar para ele, ele sabe. O Espírito Santo de Deus, ele assiste diante do trono da graça. O que é isso, Cristina? Ele está lá diante do trono de Deus, escutando, né, tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus já está falando. Então, ele já conhece qual é a intenção de Deus, qual é a mente de Deus, qual é a direção de Deus, qual é o caminho de Deus. E como ele já tem a revelação, ele vem, né, e nos traz essa revelação. Então, que fique aqui para nossas vidas a melhor direção, né, o melhor conselho, a melhor opinião, a melhor parceria, o Espírito Santo de Deus. Aí não tem erro, aí não tem falha, caminho certo, rota certa, chega direitinho e tudo dá bem, tudo dá certo e todos cooperam, todos ajuntam e todos ficam felizes. Então, se nós tivermos que perguntar, né, qual é a direção certa, Cristina, qual é a direção que realmente nós estamos certo, qual é o sinal divino que nós estamos certo, quando o Espírito Santo de Deus está conosco, quando ele está nos dirigindo. Por isso que a nossa vida tem que ser, né, pautada em toda a obra do Espírito, em toda a direção, em toda a palavra que o Espírito Santo de Deus, ele pode nos trazer, ele nos traz, ele nos dá, ele nos enche, ele nos encaminha, e assim nós não temos erro,
ali um dos grandes sinais, eu acho que um dos maiores sinais que realmente o caminho está certo, a direção está certa, é quando vem a bênção do Espírito, é quando Ele está conosco, é quando Ele diz, pode vir filho que eu estou contigo, pode ir porque aqui eu garanto que vai dar certo. Amém? Glória a Deus, vamos orar meus irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus vir para nos guiar, vir para nos dirigir, para nos conduzir, porque nós queremos, né, o caminho certo, fazer o que é certo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, sim. Senhor, um dos temas que eu mais amo falar na palavra, Senhor, é sobre teu Espírito, sobre tua presença. Eu amo, Senhor, eu amo a presença do Espírito Santo. Queremos te convidar nessa noite, Espírito Santo, vem ser conosco, assim como tu fosse, Senhor, meu Deus, com os apóstolos, os dirigindo, os ensinando, os instruindo. Senhor, esteja nas nossas vidas, Senhor. A tua palavra diz que a sabedoria, o conselho, o temor, o entendimento, Senhor, tudo está contigo. Por isso, nessa noite, nós pedimos sabedoria, pedimos discernimento, pedimos graça, a tua bênção para nos conduzir, Senhor, a todo lugar onde temos que chegar, resolver todas as circunstâncias que temos para resolver, em nome de Jesus. Senhor, deixa-nos te conhecer. Senhor, abre nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a tua voz. Senhor, dá-nos discernimento, entendimento, Senhor, meu Deus, da tua voz, para que possamos ser guiados por ti. Senhor, que todo bom conselho, Senhor, que toda boa dádiva, Senhor, que tudo que tivermos para resolver, em tudo, Senhor, nós te pedimos, vem ser conosco, Senhor, vem ser conosco, nos conduz, nos dirige, Senhor. Senhor, tu tens toda a liberdade de falar para as nossas vidas, qual é o teu querer, qual é a tua vontade, Senhor, meu Deus. E assim, de pronto, nós entenderemos, Senhor, que a direção está certa, conforme a vontade do teu Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente fica, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente sente aqui dentro tem um mover, né? Essa pessoa tão linda que mora conosco e ele sabe tudo, irmãos. Pode colocar tudo nas mãos dele e deixa ele te guiar. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.